Pairon, ou Pairon era um rei de Ur, cidade da Caldeia, próxima de Babilônia. Os assírios o representavam, segundo a tradição, sentado em um trono, fisionomia benevolente. Esse personagem, bastante velho, que passou pela história mitológica de todos os povos, pois que Ovídio o cita, é aquele mesmo que a Bíblia nos apresenta como emigrando do país de Ur para o país de Canaã, a voz do Eterno. O Eterno lhe apareceu e lhe disse: Eu sou o Deus forte, todo-poderoso. Marcha diante de minha face e integridade. Estabelecerei minha aliança entre mim e ti entre a posteridade para ser uma aliança eterna, a fim de que eu seja teu Deus e o Deus da tua posteridade depois de ti. General 16, 17, 17,7. Esta passagem, traduzida em linguagem de nossos dias, significa que um chefe semita de nome Abraão, muito velho, que provavelmente recebera a iniciação caldaica, sentiu-se impelido pela voz interior a conduzir sua tribo na direção do oeste e lhe impôs o culto de Eloi. O nome de Isaac, pelo prefixo is, parece indicar uma iniciação egípcia, enquanto que os de Jacó e de José deixam entrever uma origem fenícia. Seja o que for, é provável que os três patriarcas tenham sido três chefes de populações diversas que viveram em épocas distantes. Muito tempo depois de Moisés, a lenda israelita os reuniu em uma só família. Isaac tornou-se o filho de Abraão, Jacó o filho de Isaac. Esta maneira de representar a paternidade intelectual pela paternidade física era muito usada entre os antigos sacerdotes. Dessa genealogia lendária ressalta um fato capital: a filiação do culto monoteísta através dos patriarcas iniciados do deserto. Que esses homens tenham tido pressentimentos interiores das revelações espirituais sob forma de sonhos ou mesmo de visões no estado de vigília, isto em nada contraria a ciência esotérica, nem a lei física universal que rege as almas e os mundos. Esses fatos tomaram, na narrativa bíblica, a forma simples de visitas de anjos que se alojam nas tendas. Teriam tido, esses patriarcas, uma visão profunda da espiritualidade de Deus e dos fins religiosos da humanidade. Sem dúvida alguma. Inferiores, na ciência positiva, aos magos da Caldeia como aos sacerdotes egípcios. Provavelmente eles os ultrapassavam pela elevação moral e pela largueza de alma que uma vida errante e livre ocasiona. Para eles, a ordem sublime que Elohim implantou no universo se traduz na ordem social em culto familiar, em respeito por suas mulheres, em amor apaixonado pelos filhos, em proteção a toda a tribo, em hospitalidade para com o estrangeiro. Em resumo, aqueles velhos pais são árbitros naturais entre as famílias e as tribos. Seu bastão patriarcal é um cetro de equidade. Eles exercem uma autoridade civilizadora e transpiram a mansuetude e a paz. Aqui e ali, sob a legenda patriarcal, vê-se manifestar-se o pensamento esotérico. Assim, quando em Betel, Jacó vê em sonho uma escada, com Elohim no alto e os anjos subindo e descendo seus degraus, reconhece-se ali uma forma popular, um resumo judaico da visão de Hermes e da doutrina da evolução descendente e ascendente das almas. Um fato histórico da mais alta importância sobre a época dos patriarcas nos aparece, enfim, em dois versículos reveladores. Trata-se de um encontro de Abraão, com um confrade da iniciação. Depois de ter guerreado com os reis de Sodoma e Gomorra, Abraão vai render homenagem a Melquisedeque. Este rei reside na fortaleza que mais tarde será Jerusalém. Melquisedeque, rei de Salém, fez servir pão e vinho, pois ele era sacrificador de Eloi, o Deus soberano, possuidor dos céus e da terra. General 14, 18 e 19. Eis, portanto, um rei de Salém que é grande sacerdote do mesmo Deus de Abraão. Este o trata como superior, como mestre, comunga com ele sob as espécies do pão e do vinho, em nome de Elohim, o que, no Antigo Egito, era um sinal de comunhão entre iniciados. Havia, pois, um laço de fraternidade,
sinais de reconhecimento e um fim comum entre todos os adoradores de Elohim, do fundo da Caldeia até a Palestina, e talvez até em alguns santuários do Egito. Essa conjugação monoteísta esperava apenas um organizador. Assim, entre o touro alado da Síria e a esfinge do Egito, que de longe observam o deserto, entre a tirania esmagadora e o mistério impenetrável da iniciação, avançam as tribos eleitas dos Abramitas, dos Jacobelitas, dos Beni Israel. Fogem das festas indecorosas de Babilônia, passam, desviando-se, diante das orgias de Moa, dos horrores de Sodoma e de Gomorra e do culto monstruoso a Baal. Sob a proteção dos patriarcas, a caravana segue seu caminho, cercado de oásis, marcado por raras fontes e esguias palmeiras. Como uma longa fita ela se perde na imensidão do deserto, sob o sol abrasador, sob a púrpura do pôr do sol e sob o manto do crepúsculo que Elohim domina. Nem os rebanhos, nem as mulheres, nem os velhos conhecem o fim da eterna viagem. Todavia, eles avançam ao passo dolente e resignado dos camelos. Para onde vão eles assim, sempre? Os patriarcas o sabem. E Moisés lhe revelará um dia. 2. Iniciação de Moisés no Egito. Sua fuga para a casa de Jetro. Ramsés II foi um dos grandes monarcas do Egito. Seus filhos se chamavam Menefta. Segundo o costume egípcio, ele recebeu sua instrução dos sacerdotes. No templo de Amon-Ra, em Mênfis, sendo a arte real considerada um ramo da arte sacerdotal. Menefta era um jovem tímido, curioso e de inteligência medíocre. Tinha pelas ciências ocultas uma paixão pouco esclarecida, a qual tornou mais tarde vítima dos mágicos e dos astrólogos de baixo nível. Seu companheiro de estudos era um jovem de gênio áspero, de caráter estranho e fechado. Osar-Sif era primo de Menefta, filho da princesa real, irmã de Ramsés II, filho adotivo ou natural? Jamais se soube. Osar-Sif era, antes de tudo, o filho do templo, pois crescera entre suas colunas. Votado a Ísis e Osíris por sua mãe, era visto desde a adolescência como levita, na coroação do faraó, nas procissões sacerdotais das grandes festas, levando o efodo, o cálice ou os incensórios. Depois, no interior do templo, grave e atento, ouvindo as orquestras sagradas, os hinos e os ensinamentos dos sacerdotes. Osar-Sif era de pequena estatura, tinha fisionomia humilde e pensativa, com uma fronte como a de um carneiro e olhos negros penetrantes, de uma fixidez de águia e de uma profundidade inquietante. Chamavam-no silencioso, tanto se concentrava em si mesmo, quase sempre mudo. Muitas vezes gaguejava ao falar, como se procurasse as palavras ou temesse manifestar seu pensamento. Parecia tímido. Depois, de repente, como um relâmpago, uma ideia extraordinária explodia numa palavra e deixava atrás de si rastros de luz. Compreendia-se então que, se um dia o silencioso se pusesse a agir, ele seria de um arrojo assustador. Já estava marcada, entre suas sobrancelhas, a ruga fatal dos homens predestinados às penosas tarefas, e sobre sua fronte pairava uma nuvem ameaçadora. As mulheres temiam o olhar desse jovem levita, olhar insondável como o túmulo, e sua face impassível como a porta do templo de Ísis. Dir-se-ia que elas pressentiam o inimigo do sexo feminino nesse futuro representante do princípio masculino em religião, naquilo que ele tem de mais absoluto e de mais intratável. Contudo, sua mãe, a princesa real, ambicionava para o filho o trono dos faraós. Osar-Sif era mais inteligente do que Menefta e podia esperar uma usurpação do trono com o apoio do sacerdócio. Os faraós, na verdade, designavam seus sucessores entre os próprios filhos. Mas, às vezes, os sacerdotes anulavam a sentença do príncipe após sua morte, isto no interesse do Estado. Mais de uma vez, eles afastaram do trono os indignos e os fracos, para dar o cetro a um iniciado real.
Menefta tinha ciúmes do primo. Ramsês vigiava e desconfiava do Levi silencioso. Um dia, a mãe de Osarsif encontrou o filho no Serapel de Mênfis, imensa praça, semeada de obeliscos, de mausoléus, de pequenos e grandes templos, de colunas triunfais, uma espécie de museu a céu aberto das glórias nacionais, onde se chegava por uma avenida ladeada por 600 esfinges. Diante da real mãe, o Levi inclinou-se até o chão e esperou, segundo o costume, que ela lhe dirigisse a palavra. Disse-lhe ela: vais penetrar nos mistérios de Ísis e de Osíris. Não te verei mais por muito tempo, meu filho. Mas não te esqueças de que és do sangue dos faraós e que sou tua mãe. Olha ao teu redor. Se quiseres, um dia, tudo isto pertencerá a ti. E com um gesto circular ela apontou-lhe os obeliscos, os templos, Mênfis e todo o horizonte. Um sorriso de desdém aflorou na fisionomia de Osarsif, habitualmente lisa e imóvel como uma face de bronze. E ele falou: queres, então, que eu governe este povo que adora deuses com cabeça de chacal, de ibis e de hiena? De todos estes ídolos, em alguns séculos, o que restará? Osarsif abaixou-se, apanhou um punhado de areia fina do deserto e a deixou deslizar para o chão por entre os dedos magros e, aos olhos da mãe espantada, acrescentou: tanto quanto isto. Desprezas, portanto, a religião de nossos pais e a ciência de nossos sacerdotes. Ao contrário, eu aspiro a elas. Mas a pirâmide é imóvel. É preciso que ela se ponha em marcha. Não serei um faraó. Minha pátria está longe daqui. Ao longe. No deserto. A princesa reprovou-o, dizendo: Osarsif, por que blasfemas? Um vento de fogo te trouxe a meu seio e, estou percebendo, e a tempestade que te levará. Eu te coloquei no mundo e não te conheço. Em nome de Osíris, quem és tu, então, e o que vais fazer? E eu mesmo sei. Somente Osíris o sabe. Talvez ele me revelará um dia. Mas, dá-me tua bênção, minha mãe, a fim de que Ísis me proteja e a terra do Egito me seja propícia. Osarsif ajoelhou-se diante da mãe, respeitosamente cruzou as mãos sobre o peito e curvou a cabeça. Desprendendo-se da fronte a flor de lótus que trazia, segundo o costume das mulheres do templo, ofereceu-lhe para aspirar seu perfume, e, vendo que o pensamento do filho permaneceria para ela um eterno mistério, afastou-se murmurando uma prece. Osarsif atravessou triunfalmente a iniciação de Ísis. Alma de aço, vontade de ferro, ele se divertiu com as provas. Espírito matemático e universal, desdobrou uma força de gigante na inteligência e no manejo dos números sagrados cujo simbolismo fecundo e aplicações eram então quase infinitos. Seu espírito, desdenhoso das coisas que nada mais são que aparência e dos indivíduos que passam, só se sentia bem nos princípios imutáveis. Lá do alto, tranquila e seguramente, ele penetrava, ele dominava tudo, sem manifestar nem desejo, nem revolta, nem curiosidade. Tanto para seus mestres como para sua mãe, Osarsif continuava sendo um enigma. O que mais os impressionava era que ele era íntegro e inflexível como um príncipe. Sentiam ser impossível curvá-lo ou desviá-lo do caminho traçado. Ele marchava em sua estrada desconhecida como um corpo celeste em sua órbita invisível. O pontífice Membra se perguntava até onde iria aquela ambição concentrada, procurou sabê-lo. Um dia, Osarsif carregara, com 3 outros sacerdotes de Osíris, a arca de ouro que precedia o pontífice nas grandes cerimônias. Aquela arca encerrava os 10 livros mais secretos do templo, que tratavam de magia e de teurgia. Entrando no santuário com Osarsif, Membra lhe disse: és de sangue real. Tua força e tua ciência estão acima de tua idade. O que desejas? Nada além disto.
E Osarsif pousou a mão na arca sagrada que as tarrafas de ouro fundido cobriam com suas asas que cintilantes. Queres tornar-te, então, pontífice de Amon-Ra e profeta do Egito? Não. Mas saber o que existe nestes livros. Como sabê-lo-iás tu, uma vez que ninguém, exceto o pontífice, deve conhecê-los? Osíris fala como quer, quando quer, a quem quer. O que contém esta arca não passa de letra morta. Se o Espírito vivo quiser falar a mim, ele falará. E para isto, o que pretendes fazer? Esperar e obedecer. Essas respostas transmitidas a Ramsés II aumentaram-lhe a desconfiança. Ele temeu que Osarsif aspirasse ao faraonato, em detrimento de seu filho, Miniftá. O faraó ordenou, em consequência, que o filho de sua irmã fosse nomeado escriba sagrado do templo de Osíris. Esta função era importante, abrangendo a simbologia sob todas as formas, a cosmografia e a astronomia, todavia, afastava-o do trono. O filho da princesa real desempenhou com o mesmo zelo e uma submissão perfeita aos seus deveres de hierogramático, aos quais se ligava também a função de inspetor de diferentes nomes ou províncias do Egito. Osarsif teria o orgulho que lhe atribuíam. Sim, se é por orgulho que o leão cativo erga a cabeça e olha o horizonte por detrás das barras de sua jaula, sem mesmo ver os transeuntes que o encaram. Sim, se é por orgulho que a águia acorrentada treme, às vezes, com toda a sua plumagem e, com o pescoço estendido e as asas abertas, fita o sol. Como todos os fortes, marcados para uma grande obra, Osarsif não se acreditava submetido ao cego destino, sentia que uma providência misteriosa velava por ele e o guiaria a seus fins. Enquanto era escriba sagrado, Osarsif foi enviado para inspecionar o delta. Os hebreus tributários do Egito, que então habitavam o vale de Gosen, estavam submetidos a rudes tarefas. Ramsés II ligava pelos a Heliópolis por uma cadeia de fortes. Todos os homens do Egito deviam fornecer um contingente de operários para aqueles trabalhos gigantescos. Os Beni Israel estavam sobrecarregados dos mais pesados serviços. Eram sobretudo talhadores de pedra e britadores. Independentes e ativos, eles não se curvavam tão facilmente quanto os indígenas sob o bastão dos gendarmes egípcios, mas se revoltavam e às vezes revidavam os golpes. O sacerdote de Osíris não pôde evitar uma secreta simpatia por esses intratáveis de cabeça empertigada, cujos anciãos, fiéis à tradição abrâmida, adoravam simplesmente o Deus único, que veneravam seus chefes, seus ags e seus aquens, mas resistiam ao jugo e protestavam contra a injustiça. Um dia, ele viu um gendarme egípcio cobrir de golpes um hebreu indefeso. Seu coração vibrou e ele se lançou sobre o egípcio, arrancou a arma e o matou incontinenti. Este ato, cometido na efervescência de uma indignação generosa, decidiu sua vida. Os sacerdotes de Osíris que cometessem um assassinato eram severamente julgados pelo colégio sacerdotal. O faraó já supunha um usurpador no filho de sua irmã. A vida do escriba, portanto, estava por um fio. Ele preferiu exilar-se e impor-se a si mesmo a expiação. Tudo impelia para a solidão do deserto, para o vasto desconhecido, seu desejo, o pressentimento de sua missão e, acima de tudo, aquela voz interior, misteriosa, mas irresistível, que lhe disse em certas horas: vai. É teu destino. Além do Mar Vermelho e da península do Sinai, no país de Madian, erguia-se um templo que não estava subordinado ao sacerdócio egípcio. Essa região se estendia como uma faixa verde entre o Golfo Elamítico e o deserto da Arábia. De longe, para além do braço do mar, percebiam-se as massas sombrias do Sinai e seu píncaro descoberto. Encravado entre o deserto e o Mar Vermelho, protegido por um maciço vulcânico, aquele país isolado estava ao abrigo das invasões. O templo era consagrado a Osíris, mas ali se adorava também o Deus soberano, sob o nome de Eloi.
pois o santuário de origem etíope servia como centro religioso aos árabes, aos semitas e aos homens de raça negra que buscavam a iniciação. Fazia séculos já que o Sinai e Horeb eram o centro místico de um culto monoteísta. A grandeza nua e selvagem da montanha, erguendo-se completamente só entre o Egito e a Arábia, despertava a ideia do Deus único. Muitos semitas lá iam em peregrinação adorar Elohim. Eles ficavam alguns dias jejuando e rezando nas cavernas e galerias cavadas nos flancos do Sinai. Antes, porém, se purificavam e se instruíam no templo de Madian. Foi nesse local que se refugiou Osar-Sif, o grande sacerdote de Madian ou Raguel, vigia de Deus. Chamava-se então Jetro. Era um homem de pele negra. Pertencia ao mais puro tipo da antiga raça etíope, que 4 ou 5 mil anos antes de Ramsés reinara no Egito e que não perdera suas tradições, as quais remontavam às mais velhas raças do globo. Jetro não era nenhum inspirado, nem um homem de ação, mas um grande sábio. Possuía tesouros de ciência acumulados na memória e nas bibliotecas de pedra de seu templo. E, além disso, era o protetor dos homens do deserto, nômades líbios, árabes, semitas. Esses eternos errantes, sempre os mesmos, com sua vaga aspiração ao Deus único, representavam algo de imutável em meio dos cultos efêmeros e as civilizações decadentes. Sentia-se neles como que a presença do Eterno, o memorial das eras longínquas, a grande reserva de Elohim. Jetro era o pai espiritual desses insubmissos, desses errantes, desses livres. Ele conhecia sua alma e pressentia seu destino. Quando Osar-Sif pediu-lhe asilo em nome de Osíris Elohim, ele o recebeu de braços abertos. Talvez, imediatamente, tenha adivinhado naquele fugitivo o homem predestinado a tornar-se o profeta dos banidos, o condutor do povo de Deus. Osar-Sif quis, primeiro, submeter-se às expiações que a lei dos iniciados impunha aos assassinos. Quando um sacerdote de Osíris cometia um assassinato, mesmo involuntário, estava sujeito a perder o benefício de sua ressurreição antecipada na luz de Osíris, privilégio que obtivera mediante as provas da iniciação, e que o colocava muito acima do comum dos homens. Para expiar seu crime, para recuperar sua luz interior, ele devia submeter-se a provas mais cruéis, e ainda uma vez expor-se à morte. Após um longo jejum e por meio de certas beberagens, o paciente era mergulhado num sono letárgico, depois era depositado num túmulo do templo, onde ficava dias, às vezes até semanas. Durante esse tempo ele viajaria para o além, para o Erebe ou para a região de Amenti, onde flutuam as almas dos mortos que ainda não foram desligados da atmosfera terrestre. Lá, ele deveria procurar sua vítima, sofrer suas angústias, obter seu perdão e ajudá-la a encontrar o caminho da luz. Somente então considerava-se expiado o seu crime de morte, somente então seu corpo astral ficava limpo das nódoas negras que lhe deixavam o sopro envenenado e as imprecações da vítima. Porém, dessa viagem real ou imaginária, o culpado podia muito bem não voltar, e muitas vezes, quando os sacerdotes iam despertar o réu de seu sono letárgico, encontravam apenas um cadáver. Osar-Sif não hesitou em submeter-se a essa prova e a outras mais. Sob a impressão do assassinato que cometera, havia compreendido o caráter imutável de certas leis de ordem moral e a profunda perturbação que sua infração deixara no fundo da consciência. Foi com inteira abnegação que ofereceu seu próprio ser em holocausto a Osíris, pedindo-lhe, se voltasse à luz terrestre, força para manifestar a lei da justiça. Quando Osar-Sif saiu do sono temível no subterrâneo do templo de Madian, sentiu-se um homem transformado. Seu passado estava como que desligado dele. O Egito deixara de ser sua pátria, e diante dele a imensidão do deserto, com seus nômades errantes, se estendia como um novo campo de ação. Ele avistou a montanha de Elohim no horizonte e, pela primeira vez,
Como uma tormenta que se pressentia nas nuvens escuras e espessas do Sinai, a ideia de sua missão perpassou-lhe o espírito: formar com aquelas tribos instáveis um povo de combate que representasse a lei do Deus Supremo em meio à idolatria dos cultos e anarquia das nações, um povo que transmitisse aos séculos futuros a verdade selada na arca de ouro da iniciação. E naquele mesmo dia, para marcar a nova era que começava em sua vida, Osar-Sif tomou o nome de Moisés, que significa o salvo. 3. O Sefer Bereshit. Moisés casou-se com Séfora, filha de Jetro, e permaneceu muitos anos junto do sábio de Madiã. Graças às tradições etíopes e caldeias que encontrou no templo, pôde completar e fazer uma revisão no que aprendera nos santuários egípcios, ampliar sua visão dos mais antigos ciclos da humanidade e projetá-las, por indução, para os horizontes longínquos do futuro. Foi na casa de Jetro que ele encontrou 2 livros de cosmogonia mencionados no Gênese, as guerras de Jeová e as gerações de Adão. Entregou-se inteiramente ao estudo deles. Para a obra que sonhava realizar era preciso envidar todos os reforços. Antes dele, Rama, Krishna, Hermes, Zoroastro, Fu haviam criado religiões para os povos. Moisés quis criar um povo para a religião eterna. Para esse projeto tão ousado, novo e colossal, era necessária uma base poderosa. Por isso Moisés escreveu o Sefer Bereshit, seu livro de princípios, síntese da ciência passada e quadro da ciência futura, chave dos mistérios, tocha dos iniciados, incentivo para a união de toda a nação. Procuremos ver o que foi o Gênese no raciocínio de Moisés. Certamente, naquela época, o Gênese irradiava uma outra luz, abrangia mundos mais vastos do que o mundo infantil e a pequena terra que nos aparecem na tradição grega dos 70, ou da tradição latina de São Jerônimo. A exegese bíblica deste século difundiu a ideia de que o Gênese não é obra de Moisés, e até mesmo que esse profeta poderia muito bem não ter existido e não passar de um personagem lendário, fabricado 4 ou 5 séculos mais tarde pelo sacerdote judaico, para atribuir-se uma origem divina. A crítica moderna fundamenta esta opinião na circunstância de que o Gênese compõe-se de fragmentos diversos, eloísta e jeovista, costurados num conjunto, e que sua redação atual é posterior, pelo menos uns 400 anos, à época em que Israel saiu do Egito. Os fatos estabelecidos pela crítica moderna, quanto à época da redação dos textos que possuímos, são exatos, as conclusões que deles tira são arbitrárias e ilógicas. Por os terem escrito, eloístas e jeovistas, 400 anos após o Êxodo, não nos autoriza a concluir que tenham sido os inventores do Gênese que não tenham trabalhado sobre um documento anterior, talvez mal compreendido. O fato de o Pentateuco nos apresentar uma narrativa lendária na vida de Moisés não significa que nada contenha de verdadeiro. A missão do profeta é explicada e reintegrada em seu meio natal, o templo solar de Mênfis. Enfim, o que há de mais profundo no Gênese somente se revela à luz dos princípios extraídos da iniciação de Ísis e de Osíris. Uma religião não se constitui sem um iniciador. Os judeus, os profetas, toda a história de Israel provam a existência de Moisés. Mesmo Jesus não se concebe sem ele. Ora, o Gênese contém a essência da tradição mosaica. Ainda que ela tenha sofrido algumas transformações, a venerável múmia deve conter, sob a poeira dos séculos e as faixinhas sacerdotais, a ideia-mãe, o pensamento vivo, o testamento do profeta de Israel. Israel gravita em torno de Moisés tão seguramente, tão fatalmente quanto a terra gira em torno do sol. Mas, isto posto, outra coisa é saber quais foram as ideias-mães do Gênese, o que Moisés quis ligar à posteridade nesse testamento secreto do Sefer Bereshit. O problema, talvez, só pode ser resolvido sob o ponto de vista esotérico, e assim se coloca: a intelectualidade de Moisés,
em sua qualidade de iniciado egípcio, devia estar à altura da ciência egípcia, que admitia, como a nossa, a imutabilidade das leis do universo, o desenvolvimento dos mundos pela evolução gradual, e que tinha, além do mais, sobre a alma e a natureza invisível, noções extensas, precisas, lógicas. Se foi tal a ciência de Moisés, e como não a teria tido o sacerdote de Osíris? Como conciliá-la com as ideias infantis do Gênese, sobre a criação do mundo e sobre a origem do homem? Esta história da criação, que, tomada ao pé da letra, faz sorrir o escolar de nossos dias, não esconderia um profundo sentido simbólico, trazendo oculto uma chave para decifrá-lo. Este sentido, qual é ele? Esta chave, onde encontrá-la? A chave se acha, primeiro, no simbolismo egípcio, segundo, no simbolismo de todas as religiões do antigo ciclo, terceiro, na síntese da doutrina dos iniciados, tal como resulta da comparação do ensino esotérico desde a Índia Védica até os iniciados cristãos dos primeiros séculos. Os sacerdotes do Egito, contam-nos os autores gregos, tinham três maneiras para exprimir seu pensamento. A primeira era clara e simples, a segunda simbólica e figurada, a terceira sagrada e hieroglífica. A mesma palavra tomava, à vontade, o significado próprio, figurado ou transcendental. Era assim a flexibilidade de sua linguagem. Heráclito exprimiu perfeitamente essa diferença, designando-a pelos epítetos de falante, de significante e de ocultante. Nas ciências teogônicas e cosmogônicas, os sacerdotes egípcios empregaram sempre a terceira maneira de escrever. Seus hieróglifos tinham, então, três sentidos correspondentes e distintos. Os dois últimos não podiam ser compreendidos sem chave. Essa maneira de escrever, enigmática e concentrada, apoiava-se no dogma fundamental da doutrina de Hermes, segundo o qual uma mesma lei rege o mundo natural, o mundo humano e o mundo divino. Esta linguagem, de uma concisão prodigiosa, ininteligível ao vulgo, possuía uma singular eloquência para o adepto, pois, por meio de um único sinal, ela evocava os princípios, as causas e os efeitos que da divindade irradiam na natureza cega, na consciência humana e no mundo dos puros espíritos. Graças a essa escrita, o adepto abrangia os três mundos com um só olhar. Não resta dúvida de que, dada a formação de Moisés, ele tem escrito o Gênese e hieróglifos egípcios nos três sentidos. Confiou suas chaves e explicação oral a seus sucessores. Quando, no tempo de Salomão, traduziu-se o Gênese em caracteres fenícios, quando, após o cativeiro de Babilônia, Esdras o redigiu em caracteres aramaico-caldaicos, o sacerdócio judeu já manejava essas chaves com bastante imperfeição. Quando, finalmente, vieram os tradutores gregos da Bíblia, estes tinham somente uma pálida ideia do significado esotérico dos textos. São Jerônimo, malgrado suas sérias intenções e seu grande espírito, quando fez a tradução latina segundo o texto hebreu, não pôde penetrar seu significado primitivo, e, se o conseguiu, viu-se obrigado a calar-se. Pois, quando lemos o Gênese em nossas traduções, percebemos apenas seu significado primário e inferior. Por bem ou por mal, os próprios exegetas e teólogos, ortodoxos ou livre-pensadores, só veem o texto hebraico através da Vulgata. Escapa-lhes o sentido comparativo e superlativo, que é o sentido profundo e verdadeiro. Ele não se mantém menos misteriosamente dissimulado no texto hebreu que mergulha, por suas raízes, na linguagem sagrada dos templos. Esta linguagem em que cada vogal, cada consoante tinha um sentido universal em relação ao valor acústico da letra e o estado de alma do homem que a produz, foi refundida por Moisés. Para os intuitivos, este sentido profundo brota às vezes do texto, como uma centelha. Para os videntes, ele reluz na estrutura fonética das palavras adotadas ou criadas por Moisés,
sílabas mágicas onde o iniciado de Osíris vazou seu pensamento, como um metal sonoro num molde perfeito. Pelo estudo desse fonetismo que traz a marca da linguagem sagrada dos templos antigos, pelas chaves que nos fornece a Cabala, algumas das quais remontam a Moisés, enfim, pelo esoterismo comparado, hoje nos é permitido entrever e reconstituir o verdadeiro Gênese. Assim, o pensamento de Moisés sairá brilhante como o ouro da fornalha dos séculos, das escórias de uma teologia primária e das cinzas da crítica negativa. Dois exemplos esclarecem plenamente o que era a linguagem sagrada dos templos antigos, e como os três significados correspondem nos símbolos do Egito e nos do Gênese. Em inúmeros monumentos egípcios vê-se uma mulher coroada, segurando em uma das mãos a cruz ansiada, símbolo da vida eterna, na outra um cetro com uma flor de lótus, símbolo da iniciação. É a deusa Ísis. Ora, Ísis tem três significados diferentes. No significado próprio, ela representa a mulher e, em consequência, o gênero feminino universal. No comparativo, ela personifica o conjunto da natureza terrestre, com todos os seus poderes conceptivos. No superlativo, ela simboliza a natureza celeste e invisível, o elemento próprio das almas e dos espíritos, a luz espiritual e inteligível por si mesma, que sozinha confere a iniciação. O símbolo que corresponde a Ísis no texto do Gênesis e na intelectualidade judaico-cristã é Eva, a mulher eterna. Esta Eva não é somente a mulher de Adão, ela é ainda a esposa de Deus. Ela constitui os 3/4 de sua essência. Pois o nome do eterno Yahvé que impropriamente mencionamos como Jeová e Javé, compõe-se do prefixo Jod e do nome Eva. O grande sacerdote de Jerusalém pronunciava uma vez por ano o nome divino enunciando-o, letra por letra, da seguinte maneira: Jod, hectares, V, I. A primeira letra exprimia o pensamento divino e as ciências teogônicas. As 3 letras do nome Eva exprimiam 3 ordens da natureza, os 3 mundos nos quais este pensamento se realiza e, consequentemente, as ciências cosmogônicas, psíquicas e físicas que lhe correspondem. O inefável contém em seu seio profundo o eterno masculino e o eterno feminino. Seu poder e seu mistério provém dessa união indissolúvel. Eis o que Moisés, inimigo figadal de toda imagem da divindade, não dizia ao povo, mas que simbolicamente consignou na estrutura do nome divino explicá-lo a seus adeptos. Assim, a natureza velada no culto judaico se esconde no próprio nome de Deus. A esposa de Adão, a mulher curiosa, culpada e encantadora, revela-nos suas afinidades profundas com a Ísis terrestre e divina, a mãe dos deuses que mostra no fundo do seio turbilhões de almas e de astros. Outro exemplo, um personagem que desempenha um grande papel da história de Adão e Eva é a serpente. O Gênesis a chama de Nash. Ora, o que significava a serpente para os templos antigos? Os mistérios da Índia, do Egito e da Grécia respondem numa só voz. A serpente disposta em círculos significa a vida universal, cujo agente mágico é a luz astral. Num sentido mais profundo ainda, Nash quer dizer, a força que põe esta vida em movimento, a atração recíproca, na qual Geoffroy Saint-Hilaire via a razão da gravitação universal. Os gregos chamavam na Eros, amor ou desejo. Apliquemos agora esses 2 sentidos à história de Adão e Eva e da serpente, e veremos que a queda do primeiro casal, o famoso pecado original, torna-se de repente a imensa espiral da natureza divina, universal, com seus reinos, seus gêneros, suas espécies no círculo formidável e fatal da vida. Esses 2 exemplos nos permitiram lançar um primeiro olhar nas profundezas do Gênese mosaico. Entrevemos já o que era a cosmogonia para um iniciado antigo e o que a distinguia de uma cosmogonia no sentido moderno. Para a ciência moderna, a cosmogonia se reduz a uma cosmografia.
Encontrar-se-á aí a descrição de uma porção do universo visível com um estudo sobre o encadeamento das causas e dos efeitos físicos numa dada esfera. Será, por exemplo, o sistema do mundo de Laplace, onde a formação de nosso sistema solar é decifrada pelo seu funcionamento atual, deduzida da única matéria em movimento, o que é uma pura hipótese. Será ainda a história da Terra, de que são testemunhas irrefutáveis as camadas superpostas do solo. A ciência antiga não ignorava esse desenvolvimento do universo visível e, se tinha sobre ele noções menos precisas do que a ciência moderna, formulara intuitivamente as leis gerais. Mas, para os sábios da Índia e do Egito, lá estava somente o aspecto exterior do mundo, seu movimento ou reflexo. Eles procuravam a explicação em seu aspecto interior, em seu movimento direto e originário. Encontravam nenhuma outra ordem de leis que se revela à nossa inteligência. Para a ciência antiga, o universo ilimitado não era uma matéria morta regida por leis mecânicas, mas um todo vivo, dotado de inteligência, alma e vontade. Esse grande animal sagrado tinha inúmeros órgãos correspondentes às suas infinitas faculdades. Como no corpo humano os movimentos resultam da alma que pensa, da vontade que age, assim, aos olhos da ciência antiga, a ordem visível do universo era somente a repercussão de uma ordem visível, isto é, das forças cosmogônicas e das mônadas espirituais, reinos, gêneros, espécies, que, por sua perpétua involução na matéria, produzem a evolução da vida. Enquanto a ciência moderna só considera o exterior, a aparência do universo, a ciência dos tempos antigos tinha por fim revelar-lhe o interior, descobrir-lhe os mecanismos ocultos. Não extraía a inteligência da matéria, mas a matéria da inteligência. Não fazia nascer o universo da dança cega dos átomos, mas gerava os átomos pelas vibrações da alma universal. Em resumo, procedia em círculos concêntricos do universal ao particular, do invisível ao visível, do espírito puro à substância organizada, de Deus ao homem. Esta ordem descendente das forças e das almas, inversamente proporcional à ordem ascendente da vida e dos corpos, era a ontologia ou a ciência dos princípios inteligíveis e constituía o fundamento da cosmogonia. Todas as grandes iniciações da Índia, do Egito, da Judéia e da Grécia, as de Krishna, de Hermes, de Moisés e de Orfeu, conheceram sob formas diversas esta ordem dos princípios, dos poderes, das almas, das gerações que descendem da causa primeira, do Pai inefável. A ordem descendente das encarnações é simultânea à ordem ascendente das vidas e somente aquela faz compreender esta. A involução produz a evolução e a explica. Na Grécia, os templos masculinos e dóricos, os de Júpiter e de Apolo, sobretudo de Delfos, foram os únicos que possuíram ao fundo a ordem descendente. Os templos jônicos e femininos não a conheceram, senão imperfeitamente. Toda a civilização grega sendo jônica, a ciência e a ordem dórica curvaram-se a ela cada vez mais. Mas não é menos incontestável que os seus grandes iniciadores, seus heróis e seus filósofos, de Orfeu a Pitágoras, de Pitágoras a Platão e deste aos alexandrinos dependem dessa ordem. Todos eles reconhecem Hermes como mestre. Voltemos ao Gênese. No pensamento de Moisés, outro filho de Hermes, os 10 primeiros capítulos do Gênese constituíam uma verdadeira ontologia segundo a ordem e a filiação dos princípios. Tudo que começa deve acabar. O Gênese narra simultaneamente a evolução no tempo e a criação na eternidade, a única digna de Deus. Reservo-me o direito de apresentar no livro de Pitágoras um quadro vivo da teogonia e da cosmogonia esotérica em moldes menos abstratos do que o de Moisés e mais próximos do espírito moderno. Apesar da forma politeísta, apesar da extrema diversidade dos símbolos, o sentido da cosmogonia pitagórica, de acordo com a iniciação órfica e os santuários de Apolo, será idêntica, no fundo,
a do profeta de Israel. Em Pitágoras, ela será como que esclarecida pelo seu complemento natural, a doutrina da alma e sua evolução. Ensinavam-na nos santuários gregos sob os símbolos do mito de Perséfone. Denominavam-na também a história terrestre e celeste de Psique. Essa história, que corresponde ao que o cristianismo chama redenção, falta completamente no Antigo Testamento. Não que Moisés e os profetas a ignorassem, mas julgavam-na muito elevada para o ensino popular e reservaram-na para a tradição oral dos iniciados. A divina psique ficará muito tempo oculta sob os símbolos herméticos de Israel, para se personificar apenas na aparição etérea e luminosa de Cristo. Quanto à cosmogonia de Moisés, ela tem a áspera concisão do gênio semítico e a precisão matemática do gênio egípcio. O estilo da narrativa lembra as figuras que revestem o interior dos túmulos dos reis, diretas, secas, severas. Elas encerram em sua dura nudez um mistério impenetrável. O conjunto faz pensar numa construção ciclópica, mas aqui lá, como um jato de lava entre os blocos gigantes, o pensamento de Moisés irrompe com a impetuosidade do fogo inicial entre os versículos trêmulos dos tradutores. Nos primeiros capítulos de uma incomparável grandeza, sente-se passar o sopro de Elohim, que vira, uma a uma, as pesadas páginas do universo. Antes de deixá-los, consideremos alguns dos poderosos hieróglifos compostos pelo profeta do Sinai. Como a porta de um templo subterrâneo, cada um deles se abre para uma galeria de verdades ocultas que iluminam, com suas lâmpadas imóveis, a série dos mundos e dos tempos. Procuremos aí penetrar com as chaves da iniciação. Esforcemo-nos para ver esses símbolos estranhos, essas fórmulas mágicas em seu poder evocador, tais como as viu o iniciado de Osíris, quando saíram em letras de fogo da fornalha de seu pensamento. Em uma cripta do templo de Jetro, sentado sobre um sarcófago, Moisés medita sozinho. Muros e pilastras estão cobertos de hieróglifos e de pinturas que representam os nomes e as figuras dos deuses de todos os povos da terra. Aqueles símbolos resumem a história dos ciclos desaparecidos e predizem os ciclos futuros. Uma lâmpada colocada no chão ilumina fracamente cada um dos sinais que lhe falam em sua linguagem. E ele já não vê mais nada do mundo exterior. Procura em si mesmo o verbo e seu livro, a figura de sua obra, a palavra que será ação. A lâmpada se extingue, mas, a sua visão interior, na noite da cripta, reluz este nome, Yahvé. A primeira letra, I, tem a cor branca da luz, as três outras brilham como um fogo cambiante onde passam todas as cores do arco-íris. E que vida estranha nesses caracteres! Na letra inicial, Moisés percebe o princípio masculino, Osíris, o espírito criador por excelência. Em Eva, a faculdade conceptiva, a Ísis celeste, que dela faz parte. Assim, as faculdades divinas, que encerram em potência todos os mundos, desdobram-se e se organizam no seio de Deus. Por sua união perfeita, o Pai e a Mãe inefável formam o Filho, o Verbo vivo que cria o universo. Eis o mistério dos mistérios, fechado para os sentidos, mas que fala pelo sinal do Eterno como o Espírito fala ao Espírito. E o tetragrama sagrado brilha com uma luz sempre mais intensa. Moisés dela vê irromper, em grandes fulgurações, os três mundos, todos os reinos da natureza e a ordem sublime das ciências. Então, o seu olhar ardente se concentra no signo masculino do Espírito Criador. Invoco para penetrar na ordem das criações e aurir na vontade soberana a força para realizar sua própria criação, depois de ter contemplado a obra do Eterno. E eis que nas trevas da cripta reluz outro nome divino, Elohim. Elohim significa para o iniciado, ele, os deuses, o Deus dos deuses. Não é mais o ser dobrado em si mesmo e no absoluto, mas o Senhor dos mundos cujo pensamento desabrocha em milhões de estrelas, esferas móveis de universos flutuantes.
No princípio Deus criou os céus e a terra, mas no início, estes céus foram apenas o pensamento do tempo e do espaço sem limites, habitados pelo vazio e pelo silêncio. O sopro de Deus se movia sobre a face do abismo. O que vai sair primeiro de seu seio? Um sol? Uma terra? Uma nebulosa? Uma substância qualquer deste mundo visível? Não. O que nasceu primeiro dele foi a luz. Esta luz, porém, não é a luz física, é a luz inteligível, nascida do estremecimento da ísis celeste no seio do infinito, alma universal, luz astral, substância que constitui as almas e na qual elas despontam como num fluido etéreo, elemento sutil pelo qual o pensamento se transmite a infinitas distâncias, luz divina, anterior e posterior à luz de todos os sóis. Primeiro ela se expande no infinito, é o poderoso respiro de Deus, depois ela volta sobre si mesma num movimento de amor, profundo aspiro do eterno. Nas ondas do divino éter, palpitam como sob um véu translúcido as formas astrais dos mundos e dos seres. E tudo isto se resume, para o mago vidente, nas palavras que ele pronuncia e que reluzem nas trevas em caracteres cintilantes, Ruai Elohim Maor. Que a luz seja e a luz se fez. O sopro de Elohim é a luz. Do seio dessa primitiva luz, imaterial, brotam os 6 primeiros dias da criação, isto é, as sementes, os princípios, as formas, as almas de vida de todas as coisas. É o universo em potência, antes da palavra e segundo o Espírito. E qual é a última palavra da criação, a fórmula que resume o ser em ato, o verbo vivo em quem aparece o pensamento primeiro e último do ser absoluto? É Adão-Eva. Homem e mulher. Este símbolo não representa de modo algum, como se ensina em nossas igrejas e como criam nossos exegetas, o primeiro casal humano da Terra, mas Deus em ato no universo e o gênero humano tipificado, a humanidade universal através de todos os céus. Deus criou o homem à sua imagem, e o criou macho e fêmea. Este casal divino é o Verbo universal pelo qual Eva manifesta sua própria natureza através dos mundos. A esfera que ele habita primitivamente e que Moisés alcançou com o pensamento poderoso não é o jardim do Éden, o lendário paraíso terrestre, mas a esfera temporal, sem limites, de Zoroastro, a terra superior de Platão, o reino celeste universal, Éden, a dama, substância de todas as terras. Porém, qual será a evolução da humanidade no tempo e no espaço? Moisés a percebe sob uma forma resumida na história da queda. No Gênesis, Psique, a alma humana, chama-se Aísa, outro nome de Eva. Sua pátria é Chamaim, o céu. Lá, ela vive feliz, no éter divino, mas inconsciente de si mesma. Ela desfruta o céu sem compreendê-lo. Pois para compreendê-lo, é preciso ter esquecido e depois lembrar, para amá-lo. É preciso tê-lo perdido e depois reconquistá-lo. Ela não saberá senão pelo sofrimento, não compreenderá senão pela queda. E que outra queda profunda e trágica senão a Bíblia infantil que lemos? Atraída para o abismo tenebroso pelo desejo do conhecimento, a Isa deixa-se cair. Deixa de ser a alma pura, um corpo sideral que vive do divino éter. Reveste-se de um corpo material e entra no círculo das gerações. E suas encarnações não são uma, mas 100, 1000, em corpos cada vez mais grosseiros, conforme os astros que habita. Ela desce de mundo em mundo. Desce e esquece. Um negro véu cobre sua visão interior. Foi afogada a consciência divina, obscurecida a lembrança do céu na espessa trama da matéria. Pálida como uma esperança perdida, uma fraca recordação de sua antiga felicidade brilha nela. Desta centelha, ela deveria renascer e regenerar-se por si mesma. Sim, a Isa vive ainda nesse casal nu que já sem defesa numa terra selvagem, sob um céu inimigo, onde ruge a tempestade. E o paraíso perdido. E a imensidão do céu velado, adiante e atrás. Moisés contempla, assim,
as gerações de Adão no universo. Considere em seguida os destinos do homem sobre a terra. Vê os ciclos passados e o presente. Na isa terrestre, na alma da humanidade, a consciência de Deus havia brilhado outrora com o fogo de Agni, no país de Kush, nas vertentes do Himalaia. Mas, ei-la prestes a se extinguir na idolatria, sob infernais paixões, sob a tirania síria, entre os povos inimigos e deuses que se entredevoram. Moisés jura a si mesmo despertá-la, instituindo o culto de Eloi. A humanidade coletiva, como o homem individual, deveriam ser a imagem de Eva. Mas, onde encontrar o povo que a encarnasse, que seria o Verbo vivo na humanidade? Então, Moisés, tendo concebido seu livro e sua obra, tendo sondado as trevas da alma humana, declara guerra à Eva terrestre, a natureza fraca e corrompida. Para combatê-la e reerguê-la, ele invoca o Espírito, o fogo originário e todo-poderoso, Eva, de cuja fonte ele acaba de subir. Sente que seus eflúvios o envolvem e lhe transmitem uma têmpera de aço. Seu nome é vontade. E, no silêncio negro da cripta, Moisés ouve uma voz. Ela sai das profundezas de sua consciência, vibra como uma luz e diz: vai à montanha de Deus. Vai para Horebe. 4. A visão do Sinai. Uma sombria massa de granito, tão nua, tão abrupta sob o esplendor do sol, que se diria sulcada por relâmpagos e esculpida pelo raio. Assim é o cume do Sinai, o trono de Elohim, dizem os filhos do deserto. Em frente, uma montanha mais baixa, os rochedos do Sebal, também abruptos e selvagens. Em seus flancos, minas de cobre, cavernas. E entre as duas montanhas, um vale negro, um caos de pedras, que os árabes chamam de Horebe, o Erebo da lenda semítica. É lúgubre a desolação desse vale, quando a noite aica com a sombra do Sinai, mais lúgubre ainda quando a montanha se cobre de um capacete de nuvens, de onde escapam clarões sinistros. Então, um vento terrível sopra no estreito corredor. Dizem que nesse lugar Elohim derruba aqueles que procuram lutar com ele e os lança nos abismos, de onde desmoronam trombas de chuva. Ali também, dizem os medianitas, vagam as sombras malfeitoras dos gigantes, dos Refaim, que fazem despencar os rochedos sobre os que tentam escalar o lugar santo. A tradição popular diz ainda que o Deus do Sinai aparece algumas vezes no fogo fulgurante, como uma cabeça de medusa com penas de águia. Infeliz daquele que vê sua face. Vê-la é morrer. Eis o que contavam os nômades, à noite, em suas narrativas sob a tenda, enquanto dormiam os camelos e as mulheres. A verdade é que só os mais audaciosos entre os iniciados de Jetro subiam à caverna do Serbal e ali passavam, às vezes, vários dias em jejum e oração. Sábios da Idumeia ali haviam encontrado sua inspiração. Era um lugar consagrado, desde tempos imemoriais, às visões sobrenaturais, a Elohim ou aos espíritos luminosos. Nenhum pastor, nenhum caçador jamais ousara conduzir algum peregrino até lá. Moisés subira sem medo as ravinas de Horebe. Tinha atravessado com o coração intrépido o vale da morte e seu caos de rochedos. Como todo esforço humano, a iniciação tem também suas fases de humildade e de orgulho. Escalando as diversas etapas da Montanha Santa, Moisés tinha alcançado o cume com orgulho, pois atingiu o pináculo do poder humano. Acreditava já sentir-se um com o Ser Supremo. O sol, de uma púrpura ardente, inclinava-se sobre o maciço vulcânico do Sinai e sombras violetas se punham nos vales, quando Moisés chegou à entrada de uma caverna, protegida por uma vegetação negra de terebintos. Ele se apressava a nela penetrar, mas foi ofuscado por uma luz súbita que o envolveu. Pareceu-lhe que o solo queimava a seus pés e que as montanhas de granito tinham se transformado em um mar de chamas. À entrada da gruta, uma aparição ofuscante de luz olhava-o e com o gládio barrava-lhe o caminho. Moisés caiu fulminado, a face contra o chão.
Todo o seu orgulho tinha se esvaído. O olhar luminoso do anjo transpassara. E depois, com esse sentido profundo das coisas que desperta o estado visionário, ele compreendera que aquele seria impor-lhe coisas terríveis. Ele quis escapar à sua missão e penetrar na terra como um réptil miserável. Uma voz, porém, disse: Moisés! Moisés! E ele respondeu: Eis-me aqui, não te aproximes daqui. Descalça até os sapatos, pois o lugar onde